Ô, Wander, quando você estava falando ali na ferramenta de gestão, né? O, eu lembrei de quando eu fiz a reunião que as minhas funcionárias falam que foi a melhor reunião que eu já fiz até hoje com elas, né? Que eu chamei elas para uma reunião, marquei, e no dia eu perguntei para elas quanto que elas achavam que a clínica faturava e quanto eu ganhava, né? Porque foi muito interessante, porque foi um choque de realidade para elas, no sentido de que elas imaginavam que a clínica faturava muito mais do que na realidade. E quando eu passei para elas, né, e aí você comentou ali na gestão do envolvimento, né, com as funcionárias, né, para elas saberem direitinho qual que é o planejamento estratégico, futuro que eu estava esperando para a clínica, foi um susto para elas, que elas não imaginavam o custo fixo da clínica, quanto que a gente gastava todo mês, que era o pagamento das boletas, né, vamos chamar assim. E quando eu falei para elas que eu estava largando tudo o que eu fazia fora da clínica, porque por um bom tempo, Vander, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, eu cheguei a pensar que a clínica não seria suficiente para promover o estilo de vida, o status que eu queria, a qualidade de vida que eu queria, porque a clínica sempre estava muito competitiva, e isso aqui a gente conversa muito, né, entre a gente, os colegas aqui, né, e a gente fala, é complicado, o colega baixa o preço demais, aí abre uma clínica, a clínica começa cobrando muito barato e depois não consegue subir o preço e colocar no mercado, tal. Então, todos nós aqui já passamos por algo parecido. E então eu sempre busquei, né, até uns 10 anos atrás, Wander, estou 6 anos na Clínica Nova, uns 8 anos atrás, é, ter um negócio paralelo que complementaria a minha clínica, né, porque eu achava que a clínica não seria suficiente para gerar o, o caixa que eu precisava, né, para sobreviver, eu, minha esposa, né, minha família, Ana Paula. E aí, o dia que eu tomei essa consciência de que eu sou dentista e eu sou o responsável pela minha clínica e que eu ia assumir essa responsabilidade e que ia fazer ela dar certo, né? E aí eu contratei a coach, comecei a buscar cursos, fiz cursos. A clínica mudou assim, assim sensivelmente, tanto no faturamento quanto na cultura da empresa, com essa governança, né, esse relacionamento com os funcionários, mudou assim da água para o vinho, né? Então, o simples fato de deixar claro o que eu queria e como eu ia me dedicar, né, e deixei claro para elas, que é o que você fala ali da relação com o funcionário, eu coloquei para ela um objetivo meu e fiz uma promessa para elas, né, que eu seria um empresário cristão, que eu sou cristão e isso para mim é um valor, né, e sem entrar em religiosidade, religião, né, Wanda? Então, ser cristão para mim no sentido de ser responsável pelo próximo. E aí, quando eu aprendi sobre papéis, né, quais são os papéis que eu exerço, papel de marido, papel de dentista, papel de radiologista, papel de patrão, papel de irmão, como eu seria o melhor cristão possível em cada papel, de forma que em cada papel, em cada relacionamento que eu tiver naquele papel, eu transformasse a vida daquela pessoa para melhor. E essa definição de cristão foi numa palestra que eu vi de um filósofo estudando sobre a vida que vale a pena, e essa definição de cristão, de que é o cristianismo, né, o que Jesus ensinou para a gente, isso marcou na minha cabeça, né? Então fica para mim essa questão de que eu, como cristão, tenho que fazer com que a vida das pessoas sejam melhores depois que me conheceram. Então isso se tornou um objetivo e eu declarei isso para minha equipe.
e assumi o compromisso de que quem trabalhasse comigo teria o meu reconhecimento e eu procuraria sempre fazer com que quem trabalhasse comigo não tivesse o reconhecimento das clínicas concorrentes de Uberlândia, no sentido que quem trabalhasse comigo estaria recebendo mais. Então, hoje na minha clínica tem seguro saúde odontológica, médico, eu pago o 14º, tenho folgas intercaladas em feriados, sábados, final do ano também é intercalado, a equipe intercala no atendimento. Então, eu fui buscando exatamente essa comunicação com o funcionário e buscar essa jornada, né, principalmente do repensar e transformar. Né? E o Odonto Expert, e eu falo muito isso para o Wander, meus amigos, é que essa plataforma é um desejo meu, para mim, porque eu preciso transformar minha clínica num negócio. E não num negócio, quando eu falo em negócio, uma questão financeira apenas. Porque um ponto que a minha esposa sempre levanta aqui para mim. E aí a dependência da clínica do Jefferson. Ela fala preocupada, né? Se eu morrer, ela fica desamparada. Então, uma das minhas metas é fazer com que, se acontecer algo comigo, a minha esposa, a minha companheira, não seja desamparada pela minha falta. Então, é um objetivo meu também transformar a clínica num negócio no sentido dela ser independente do Jefferson, ela existir apesar do Jefferson. Então, essa implementação de processos e aprender e trazer os consultores, você e os colegas aqui para nos ajudar, é para que eu consiga chegar lá. E aí eu não, quando a gente pensou na plataforma, né, Wander, não é para o Jefferson apenas. Por que não transformar o radiologista numa nova pessoa, conseguir fazer, se eu vou conseguir fazer, os colegas também possam atingir esses objetivos e a gente poder levar esses conteúdos para os nossos dentistas parceiros. Né? Então, a gente transforma também a odontologia, que são os dentistas parceiros, que são os nossos próximos. Então, a gente cria uma cadeia de desenvolvimento onde nós, radiologistas, seremos os agentes, né? Os agentes de transformação para melhor. É exatamente isso, Jefferson. Acho que acho que você resumiu muito bem, né? Eu, quando começo a falar, de gestão de negócio, de toda essa questão de, planejamento, execução, né? Aliás, tem um livro maravilhoso que é Execução, né? O nome do título, né? Rancharan, que fala muito disso, né? Que a maioria das empresas sabe fazer um bom planejamento, mas não consegue executar esse bom planejamento, né? Então, tem ali umas mensagens muito importantes de como fazer isso acontecer, né? E quando eu lembro, por exemplo, na Skin, né, quando eu cheguei na Skin, ela já era uma indústria de cerveja, né, mas ela começou com uma indústria de tubaínas. Quando eu cheguei lá em 97, ela tinha 500 funcionários, e quando eu saí em 2007, nós já tínhamos 10 mil funcionários, né? Tinha uma única fábrica em 97, e em 2007, quando eu saí, tínhamos 10 fábricas. Não tinha nenhum centro de distribuição, quando eu saí, tínhamos 45 centros de distribuição. Então, foi um crescimento, assim, muito avassalador, né? E um crescimento planejado, um crescimento usando estas ferramentas que a gente está colocando aqui, né? E sabíamos exatamente o que fazer. Então, puxa, nós não tínhamos o poderio, né, financeiro que naquela época Antártica, Brahma e Skol tinham, né? Então não dava para investir em marketing, mas dava para investir em fábrica. Então, puxa, vamos construir fábricas bem posicionadas em regiões estratégicas, com as melhores máquinas e equipamentos para reduzir custo, né, despesa, uma empresa muito enxuta, né? Aí, nesse meio tempo, se formou a Ambev, a Antártica, Brahma e Skol se uniram, né? A Kaiser era gigante, tinha uma boa representatividade, acabou sumindo do mercado, né? Assim, caiu muito no longo do tempo. E como fazer frente a esta nova Ambev? Então, a gente soube fazer uma leitura muito boa,
e com isso crescemos ao invés de cairmos, né? Porque a Ambev, quando se formou, ela precisava escolher ela escolheu o melhor dos três, né? Então ela ia numa cidade, Uberlândia, tinha lá um distribuidor Ambev, aliás, um distribuidor Antártica, um distribuidor Skol e um distribuidor Brahma, né? Então ela escolhia, em Uberlândia, o melhor era a Brahma, e ela descredenciou o distribuidor Antártica e o distribuidor Skol. A Skin foi lá e falou: olha, você quer ser meu distribuidor? Ah, quero. Então, venha, né? E aí pegou alguém que tinha conhecimento do negócio, alguém que tinha capital, que tinha relacionamento com o mercado, né? E precisava de um bom produto para ser distribuído. E aí tinha um desafio, porque a Skin Cariol, né, não tinha este renome. E aí vem a nova Skin, um novo produto, um novo lançamento, onde mudou tudo no produto, né? A formulação, não foi só a embalagem, mudou tudo. E que teve um bom apelo, né? Agradou o público naquela época, tal, com um bom lançamento de marketing, e teve o crescimento que teve, chegando a market share, né, super importante, né? E chegando a valores assim, realmente bem representativos. E tudo isso com planejamento, tudo isso acompanhando a execução, passo a passo, né? Envolvendo as pessoas, reconhecendo as pessoas, engajando as pessoas. Problemas tinham? Lógico que tinham, muitas dificuldades, né? Você falou de uma questão aí super importante, né? Da questão do negócio dependente ou não de você, né? Na época, a Skin Cariol perdeu seu principal gestor, né? O seu Nelson Skin Cariol faleceu, né? Inclusive no começo dessa transformação, porque o seu Nelson preparou o lançamento da nova skin, mas ele não viu a nova skin. Exatamente um pouco antes do lançamento, ele faleceu, né? E mesmo assim, a companhia, né, não se perdeu, muito pelo contrário. Por quê? Porque tinha um plano, tinha um engajamento, tinha um alinhamento com toda a diretoria, com todos os gestores. Então, nós sabíamos para onde queríamos ir, né? E isso foi desenvolvido no longo do tempo e tudo mais. E aí muitas pessoas podem pensar, mas cervejaria, né, é alta lucratividade, né? E aí eu recebi hoje de manhã, né, reportagem, tá aí na mídia, né, que o grupo Petrópolis, que é a marca Itaipava, pediu recuperação judicial, né? Então, puxa, se cervejaria é um bom negócio, sempre é um bom negócio, né? Até espanta, né? Um grupo, né, tão grande quanto a Petrópolis, né, ter pedido recuperação judicial. E esse ano a gente viu as lojas americanas, né, que também pediu recuperação judicial, né, de grandes gestores que conhecem negócio profundamente. Então, a gente tem que estar muito atento, né, a tudo que está acontecendo a todo momento. E os desafios são grandes, porque, como eu falei, né, principalmente vocês que têm uma formação técnica, né, que não foram preparados para ser empresários, né, e de repente está à frente disso, os desafios vão aparecendo, né, e a gente tem que estar atento, né, a tudo que está acontecendo à volta, né. Então, a ideia, inclusive, da comunidade, da gente compartilhar isso, é exatamente isso, poder trazer, né, essas experiências, essas reflexões, né, para que cada um possa se desenvolver, crescer, gerar negócios, né, e que com isso a gente está contribuindo, não só para o empresário, mas também para aquele funcionário que trabalha, né, naquela empresa, para as pessoas, né, os clientes e fornecedores que estão naquela região. A gente ficou muito nessa discussão se a gente fazia o trabalho com os dentistas ou com os radiologistas, né? E a gente falou, puxa, vamos começar pelos radiologistas, porque eles sim vão ser os influenciadores junto aos dentistas, né? Eles sim vão poder melhorar, né, o dentista, vão poder fazer com que o dentista enxergue também, né, a melhoria e o desenvolvimento do negócio, né? Então, a contribuição é essa, né, Jeff?